Questão 19. Paulo deseja pintar um muro de 440 metros quadrados de área total e foi informado que são necessários 30 litros de tinta para pintar uma área equivalente a 120 metros quadrados. A tinta é vendida apenas em latas de 18 litros, ao preço de R$ 280 a lata. Qual é o mínimo de Paulo necessita gastar para adquirir uma quantidade suficiente de tinta para pintar o muro? Muito bem. Então nós vamos dividir o problema da seguinte maneira. Eu tenho um muro, nós temos um muro. Esse muro tem uma área de 440 metros quadrados e eu quero pintar esse muro. E o problema informa o seguinte, que eu uso 30 litros para pintar 120 metros quadrados. Então é um problema de regra de 3 simples, né? Porque eu estou relacionando quantidade de tinta com área que vai ser pintada. Então, se eu utilizo 30 litros a cada 120 metros quadrados, eu vou precisar de X litros para pintar 440 metros quadrados. Quanto mais tinta, maior a área. Quanto mais tinta, maior a área. Portanto, eu estou diante de grandezas diretamente proporcionais. Coloco setinhas no mesmo sentido. Quanto mais tinta eu tiver, maior a área que eu consigo pintar. Portanto, fica X está para 30, assim como 440 está para 120. Fazendo simplificações, 120 com 30 dá 1 e dá 4. 30 vezes 4, 120. Portanto, X corresponde a 440 dividido por 4. Em outras palavras, eu preciso de 110 litros de tinta. Então, para pintar 444 metros quadrados, nós vamos precisar de 110 litros de tinta. Perfeito. O problema informa que uma lata, você tem uma lata, e que cada 18 litros de tinta tem um custo de R$ 280. Então, a cada 18 litros de tinta, eu vou ter um custo de R$ 220. Então, está aí a nossa segunda regrinha de 3. Né? Se 18 litros vão me custar R$ 280, 110 litros que eu preciso vai me custar, ou vão me custar, X reais. Perfeito? Conclusão, X vai ser 110 vezes 280 dividido por 18. Então, X vai custar 110 vezes 280 dividido por 18. Esse é o valor que eu vou gastar para poder pintar os 440 metros quadrados de muro. Perfeito? Muito bem. Outra maneira que você tem de pensar é o seguinte. Se você pegar os 110 litros e dividir por 18, tá aqui, ó, 110 dividido por 18. Perfeito? Você vai pegar os 110 e vai dividir por 18. Então, vamos fazer essa conta. Tá? 110 dividido por 18. Então, vai pegar, vamos colocar aqui 6 vezes. 18 vezes 6, 6 vezes 8, 48. Vão 4, 6 e 4, 10, dá 108.
Então, aqui vai dar 108. Sobram 2. Muito bem. Ao abaixar essa casa, coloca-se a vírgula. Então, você vai ter 6,1 vezes 18. Certo? Sobram 2. Em outras palavras, você vai ter 6,111 latas. E aí está a pegadinha do problema dessa questão. Eu não tenho como chegar na loja e pedir para comprar 6,111 lata. Não tem como comprar 6,1 lata. Ou eu compro 6, ou eu compro 7. E se eu comprar 6, eu não vou ter tinta suficiente para pintar os 440 metros quadrados. Então isso quer dizer o seguinte, eu preciso de 7 latas. Seis latas não serão suficientes para eu pintar esse muro aqui. Eu preciso ter 7 latas. Como cada lata custa R$280, então eu tenho que multiplicar 280 por 7. 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 8 dá 56. Vão 5. 7 vezes 2, 14. E 5, 19. Então eu vou gastar R$1.960 para pintar esse muro. Então essa questão ela é interessante por causa do resultado que a gente encontra, né? Eu não posso trabalhar com 6,1 lata. Ou eu trabalho com 6, ou eu trabalho com 7. Só que se eu utilizar 6 latas, eu não serei capaz de pintar os 440 metros quadrados. Perfeito? Portanto, essa questão tem como resposta a alternativa B. Questão 19, alternativa